bebê de milionário descobriu o segredo surpreendente da faxineira. O que aconteceu é incrível. No luxuoso bairro da zona sul do Rio de Janeiro, onde mansões brilhavam como diamantes sob o sol, vivia o pequeno Pedro, um bebê cercado de luxo, mas também de um amor genuíno e puro. Seus pais, milionários com vidas repletas de glamour, estavam sempre em volta de eventos e aparências, mas a verdadeira conexão de Pedro era com Maria, a faxineira humilde que transformava cada canto da casa em um lar. Maria não era apenas uma funcionária. Ela era uma mãe em forma de mulher, generosa e doce, que trazia ao pequeno momentos de afeto indescritíveis. Certa manhã, enquanto Maria limpava a casa, ela começou a cantar músicas de sua infância. Aquelas canções simples, cheias de histórias e sonhos, faziam os olhos de Pedro brilharem. Ele a olhava com curiosidade, absorvendo cada palavra, cada melodia, como se aquelas notas fossem os ensinamentos mais valiosos do mundo. Maria compartilhava histórias de superação, de como a solidariedade da sua vila a havia sustentado nos dias mais difíceis. Dignidade e trabalho honesto, repetia, são as verdadeiras riquezas. Enquanto isso, a mãe de Pedro, Ana, se envolvia na rotina frenética da vida social, sem perceber quão essencial Maria era na vida de seu filho. Mas o destino se tornaria ainda mais intrigante. Ana, intrigada por algo no olhar de Pedro ao ver Maria, começou a investigar o passado da mulher que cuidava de seu filho. Ao desenterrar segredos, descobriu a crueza das dificuldades que Maria enfrentou. O que era um simples trabalho se transformou em uma intensa jornada de vida, marcada por dor e superação. Ana sentiu uma mudança dentro de si, um choque ao se deparar com a desigualdade gritante, um abismo imenso que separava os mundos de sua família e de Maria. Em um dia comum, Pedro fez um desenho que mudaria tudo. Ele estava tão perdido em sua criatividade que não percebeu a profundidade do que estava fazendo. Chorando de alegria, entregou o desenho a Ana. Eram rabiscos coloridos, mas também retratos da Vila de Maria, com casinhas humildes e corações gigantes pulsando com sonhos. Ao ver aquilo, o peito de Ana apertou, um choro silencioso subiu e, sem aviso, explodiu em lágrimas de empatia. O amor que Pedro sentia por sua cuidadora se mostrava naquela arte singela, um reflexo da humanidade que transbordava de Maria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se viu em um dilema profundo, equilibrando amor e a necessidade de mudar. Como ela poderia continuar a tratar Maria como uma funcionária se agora reconhecia a riqueza de seu coração? E o que havia sido uma relação de aparência se tornava uma conexão íntima, um laço que poderia mudar tudo. Enquanto os laços entre mãe e faxineira se estreitavam, um horizonte novo se abria diante delas. Será que Ana teria coragem de enfrentar seu próprio mundo e a transformação que estava prestes a começar? O que mais estaria por vir quando a linha entre patroa e empregada se tornasse indistinta? A jornada de Pedro, Ana e Maria apenas começou, e o mais emocionante estava por vir. Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Ana decidiu que precisava conversar com Maria. Um misto de nervosismo e expectativa a envolvia. Seria a primeira vez que ela iria olhar para a mulher que até então via apenas como uma funcionária com outros olhos, com o olhar de alguém que realmente se importava. Quando Ana a encontrou na cozinha, Maria estava fazendo um lanche simples, um pão com manteiga. O cheiro reconfortante do pão quentinho encheu o ambiente, trazendo à tona memórias da infância de Ana, momentos em que sua própria mãe a envolvia com o mesmo carinho nas pequenas coisas do dia a dia. Com o gemido silencioso, ela percebeu que precisava reverter sua maneira de ver as pessoas. Maria, você pode parar um momento? Pediu Ana, a voz trêmula. Maria virou-se surpresa, e acenou com a cabeça, sua expressão curiosa trazendo um conforto inesperado. Claro, dona Ana. O que aconteceu? Perguntou, limpando as mãos na toalha. Ana inspirou fundo. Eu queria saber mais sobre você. Sobre a sua vida. As palavras saíram com mais sinceridade do que ela imaginou. Seu jeito de cuidar do Pedro, as histórias que você conta, tudo isso, mexeu comigo. Você é muito mais importante do que eu pensava. A expressão de Maria parecia misturar surpresa e emoção. Obrigada, dona Ana. A gente sempre faz o que pode, né? A vida não é fácil para ninguém.
Ana assentiu. Eu sei que tem sido difícil. Encontrei algumas coisas sobre o seu passado, e não consigo parar de pensar em como isso é injusto. Eu quero fazer algo, ajudar de alguma forma. Maria ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ela sabia que muitas pessoas, com tudo o que podiam oferecer, não costumavam se preocupar com quem estava abaixo da linha da pobreza. Mas Ana parecia genuína. Agradeço muito a sua preocupação, mas minha luta é minha. O que importa é o que fazemos com nossas dificuldades. A fala de Maria calou fundo no coração de Ana, como se cada palavra fosse um eco de coragem e resistência. De verdade, Maria, você me inspira. Eu não quero mais viver nessa bolha. Quero ajudar você e outras pessoas. Você acha que isso é possível? A esperança em sua voz dançava com a fragilidade que a envolvia. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria, um misto de surpresa e emoção. É possível, Dona Ana. Mas é um caminho difícil. É preciso coragem para enfrentar o que está enraizado no coração das pessoas. Ana então percebeu que estava diante de um novo horizonte, um caminho onde poderiam juntas buscar um mundo melhor. Para Maria, uma semente de esperança e amor brotava fora daquelas 4 paredes de luxo. As duas mulheres, agora unidas por laços de compreensão e solidariedade, estavam prontas para empreender uma jornada não apenas de transformação pessoal, mas também comunitária. Enquanto o dia se despedia, um novo desafio surgia. Como começariam a mudar o mundo ao seu redor? O que mais elas precisariam descobrir sobre si mesmas e sobre a vida? O vento suave trouxe simbolicamente um odor de mudança. Vamos seguir juntas nessa estrada incerta, onde a compaixão pode abrir portas e transformar vidas. Ana acordou no dia seguinte com uma inquietação no coração. A conversa com Maria tinha despertado algo profundo dentro dela, um desejo ardente de fazer a diferença. A ideia de somente olhar para as pessoas de maneira diferente não bastava, era a hora de agir. Olhou para o relógio, se levantou e se vestiu rapidamente. O brilho do sol filtrava pelas cortinas e iluminara o quarto, como se estivesse sinalizando uma nova fase em sua vida. Após o café da manhã, decidiu que precisava de um plano. A primeira coisa que eu posso fazer é ouvir mais, pensou. Se conhecer a história de Maria tinha mudado seu olhar, então ouvir as histórias de outras pessoas também poderia trazer novas perspectivas. Ela pegou o celular e, com um gesto decidido, começou a fazer uma lista das pessoas que podiam ter algo a contar. O porteiro do edifício, o mecânico da garagem e até mesmo os entregadores. Ana percebeu que muitas vezes apenas ignorava suas vidas, sem perceber que cada um ali tinha uma bagagem de experiências e desafios. Mereciam ser ouvidos. Enquanto isso, em uma esquina da cidade, Maria passava por uma feira. O cheiro de frutas maduras flutuava no ar. Tinha ido ali não apenas para comprar algumas coisas para o almoço, mas também para se distrair um pouco. A interação com os feirantes sempre lhe proporcionava momentos de alegria. Mas, enquanto observava o movimento, sua mente divagava sobre a conversa com Ana. Aquilo ainda a surpreendia. Pode mudar a maneira como eu vejo o mundo, mas e quanto a ela? A vida dela é tão distinta da minha, como será que ela lidará com isso? Pensou, sentindo um misto de esperança e apreensão sobre o que poderia surgir dessa nova relação. Seria um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de mostrar que a vida é rica em diversidade. No final do dia, enquanto arrumava as compras na cozinha, Maria começou a pensar em como poderia ajudar Ana a entender a realidade de pessoas como ela. Nunca pensei que alguém como ela fosse querer se envolver com a minha vida, refletiu. Ela precisava encontrar uma forma de fazer a mudança acontecer, mas também tinha medo de se expor demais. No dia seguinte, Ana decidiu que era hora de dar um primeiro passo prático. Com seu bloco de notas em mãos, ela saiu para visitar a comunidade onde muitas pessoas como Maria moravam. Ao chegar, o que viu a deixou atônita. Era um mundo vibrante, repleto de sorrisos e vozes, mas também de desafios visíveis. A realidade era mais complexa do que ela havia imaginado. Enquanto andava pelas ruas, Ana se deparou com um grupo de crianças brincando na calçada. O riso delas era contagiante, e ela não conseguiu evitar de se juntar a elas por alguns momentos. Esses pequenos são tão cheios de vida, pensou. Cada risada parecia uma janela que se abria para um mundo onde a inocência ainda reinava, mesmo em meio a tantas dificuldades. Mas, à medida que se afastava do grupo, sentiu algo diferente em seu coração. A consciência das desigualdades a pressionava, deixando uma pontada de dor. O que ela poderia fazer por aquelas crianças? O que mais estava por trás daquela realidade que ela ainda não conseguia ver? Determinada a ir além de uma simples visita, Ana decidiu que precisava compartilhar suas ideias com Maria. Precisava ouvir dela não apenas como funcionária,
mas como uma amiga indispensável em sua jornada de transformação. Alguns aprendizados estavam prestes a acontecer, mas o que aconteceria na conversa subsequente poderia mudar o rumo tanto da vida de Ana quanto de Maria. E assim, enquanto duas mulheres se preparavam para se reunir novamente, a pergunta ficou no ar: até onde essa conexão poderia levar cada uma delas? Ana chegou ao café onde havia combinado de se encontrar com Maria, o coração pulsando de expectativa. A pequena loja era aconchegante, decorada com quadros coloridos nas paredes e uma playlist suave de bossa nova ao fundo. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro doce dos bolos caseiros, criando uma atmosfera acolhedora que deixava Ana mais relaxada. Ela se sentou em uma mesa do canto, olhando pela janela. O mundo lá fora zumbia em seu ritmo habitual, mas tudo parecia mais lento e mais colorido. Ana não conseguia parar de pensar em como aquela conversa poderia abrir novas possibilidades. Quando Maria chegou, seu sorriso iluminou o ambiente. Oi, Ana. Espero que você tenha fome, porque eu não consegui resistir e pedi um pedaço do bolo de cenoura, disse Maria, enquanto puxava uma cadeira e se acomodava à mesa. Ana riu. E eu aqui achando que era só eu que gostava de bolo. Claro que eu quero. Elas se entregaram a momentos de risadas e partilharam histórias simples e divertidas. Mas no fundo havia uma tensão. Ana sabia que precisava perguntar a Maria sobre sua vida, seus desafios e esperanças. Maria, eu vim aqui hoje com um desejo de entender mais sobre você, sobre as pessoas que vivem na comunidade, começou Ana, um pouco insegura. Acho que ouvi mais do que o suficiente sobre mim mesma e é hora de escutar. Maria sorriu, mas havia um brilho de hesitação em seus olhos. É bom ouvir isso, Ana, mas é muito difícil expor o que se passa na nossa vida. Às vezes é doloroso. Tem coisas que a gente guarda bem no fundo. Ana podia sentir a carga emocional por trás das palavras de Maria. Se você se sentir confortável, eu adoraria ouvir. Prometo que estou aqui para aprender, não para julgar, disse ela com sinceridade. Depois de um curto silêncio, Maria respirou fundo. Cresci em uma família que sempre lutou para ter o básico. Meus pais trabalhavam muito, e a maioria dos meus dias foi cheia de preocupações. Lembro de querer brincar, mas havia sempre um serviço ou tarefa me chamando. Ana escutou atentamente, engolindo em seco ao imaginar a infância de Maria, permeada por responsabilidades tão pesadas. Mas tem coisas boas, Ana. Aprendi a valorizar cada pequena conquista, continuou Maria, a voz agora mais firme. É como aquele dia que você viu as crianças brincando. As risadas e a alegria delas nos lembram do que realmente importa. A conversa fluiu e Ana percebeu que a cada palavra, partes do quebra-cabeça de Maria iam sendo reveladas. Ao mesmo tempo, sentia seu próprio coração se expandindo, as barreiras que antes existiam começando a se desmanchar. Eu quero ajudar, Maria. Me diz o que posso fazer, Ana implorou, com uma determinação que parecia vibrar no ar. Eu não posso mudar o mundo inteiro, mas talvez eu possa fazer algo que impacte de alguma forma. Maria olhou nos olhos de Ana e pela primeira vez viu não apenas uma colega de trabalho, mas uma aliada na luta por um futuro melhor. Tem tanto a ser feito, Ana. Mas se você realmente quer se envolver, precisamos de pessoas que não tenham medo de sujar as mãos. São os pequenos atos que acumulam grandes mudanças, disse, com um sorriso esperançoso. No fundo, Ana sentiu uma mistura de animação e nervosismo. Ela não sabia exatamente quais passos dar, mas a vontade de agir estava ali firme. Enquanto o tempo passava, novas ideias começaram a surgir e com cada uma, Ana se sentia mais empoderada. Mas no fundo, uma nova pergunta começou a se formar em sua mente. Será que estava pronta para enfrentar a realidade de uma vida diferente da sua? E conforme se despedia de Maria, ficou pensando, o que mais seria necessário para realmente fazer a diferença? As respostas ainda estavam longe de serem claras, mas a conexão estava se tornando mais forte, e isso era apenas o começo de uma jornada que prometia muito mais. Ana passou os dias seguintes imersa em pensamentos sobre sua conversa com Maria. A cada manhã o café fresco, a bossa nova suave e o aroma dos bolos pareciam heranças de um mundo que de repente ficou pequeno e distante. A realidade batia à porta em forma de inquietação. Como poderia ela, tão distante da vida na comunidade, fazer a diferença de verdade? Ao voltar para casa, Ana começou a refletir sobre as pequenas coisas que juntas poderiam causar um impacto. Simples gestos como a sua mãe fazia. Ela sempre acreditou que o amor manifestado em pequenas ações significava mais que palavras vazias. Portanto, por que não criar espaços de interação entre os moradores e os residentes da comunidade? Tinha uma ideia amadurecendo. E conforme o tempo passava, começou a planejar.
Quis entender quais eram as necessidades mais urgentes, e a melhor forma de conectar as duas realidades. Certa manhã, decidiu visitar um projeto social da comunidade, onde Maria atuava como voluntária. O que Ana encontrou a fez sentir um misto de esperança e desconforto. O lugar era colorido e cheio de vida, mas também repleto de desafios. O sorriso de algumas crianças escondia histórias de luta e superação. Ana caminhou com um nó na garganta, sentindo-se um tanto frágil diante da força que emanava dali. Oi, Ana! Maria a cumprimentou com um brilho iluminando seu rosto. Que bom que você veio! Eu precisava ver por mim mesma, respondeu Ana, segurando firme a mão de Maria. Quero entender o que e como posso ajudar. O dia foi repleto de sorrisos, correria e risadas infantis. Ana participou de atividades, ajudou a servir lanches e aos poucos foi se envolvendo. Sentia que à medida que passava o tempo com aquelas crianças, seu coração batia de forma diferente. E a cada sorriso que recebia, um peso se levantava de seu peito. Porém, ao final do dia, enquanto ajudava Maria a limpar o espaço, um grupo de jovens se aproximou, interessados na conversa. Entre eles, um menino de olhos brilhantes trouxe uma questão que a deixou em choque. Ana, por que você se importa com a gente? Seu mundo é tão diferente do nosso. A pergunta ecoou em sua mente como um trovão. Ela percebeu que a conexão que estava criando e construindo não era apenas sobre ajudar, mas também sobre se deixar impactar. Ana hesitou sem saber exatamente o que responder. Porque eu quero aprender com vocês. Vocês também têm histórias muito valiosas, e eu gostaria de ouvir. O menino a encarou como se estivesse entendendo algo profundo. Tem que ter coragem para isso. Muita gente só quer o bem para si. Sua coragem significa que você pode se importar de verdade. Ana sorriu, mas um peso de responsabilidade se instalou em seu coração. Era mais do que empatia, precisava ser autêntica. O que mais ela estava disposta a enfrentar? Quando finalmente se despediu de Maria e das crianças, Ana sentiu como se uma nova etapa estivesse começando. Chegou em casa com segurança gerada pela determinação. Então, ao olhar para seus próprios planos, uma nova questão surgiu. Como faria para continuar essa conexão? Quais seriam os próximos passos? E ao final de tudo, o que começou como uma vontade de ajudar estava se tornando uma jornada transformadora, para ela e para todos os envolvidos. A ligação crescente entre Ana e a comunidade pulsava com potencial, mas havia um risco real no ar. O que ocorreria quando o mundo de Ana, tão protegido e seguro, colidisse com a crua realidade da vida que estava começando a conhecer? A noite chegou, e enquanto as estrelas brilhavam no céu, um novo pensamento a assombrou. Ela estava prestes a descobrir não apenas o que poderia fazer pelas pessoas, mas o que poderia significar para ela mesma. E isso, de alguma forma, era apenas o começo de uma mudança profunda que logo teria que enfrentar. Ana ficou acordada por horas, afundada em seus pensamentos. As palavras do menino ecoavam em sua mente como um mantra, e a ideia de encarar a realidade da comunidade se tornava uma urgência para ela. Não havia mais como ignorar a verdade. A interseção entre seus mundos não era apenas um projeto, era uma necessidade. Mas como poderia ela, com seus privilégios, realmente entender o que aquelas crianças e suas famílias enfrentavam? O desejo de aprender mais a movia, mas uma insegurança crescente a envolvia. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo surpreendente. Ao invés de só planejar, ela iria se aprofundar de verdade na vida daquela comunidade. Entre os sorrisos e a alegria das crianças, Ana começou a notar a diversidade de histórias ao seu redor. Cada família estava presa em uma maré de desafios, e ela queria saber não apenas como ajudar, mas como ser parte da solução. Quais eram suas lutas? Quais sonhos sempre foram deixados de lado em favor da sobrevivência? Ana se lembrou da sua amiga Juliana, que era assistente social e sempre contava sobre a importância de ouvir. Checou seu celular e, com o coração acelerado, decidiu ligar. Oi, Juliana. Poderia me ajudar a entender melhor as necessidades da comunidade? Quero me envolver, mas não sei por onde começar. Juliana ouviu, com a paciência que sempre a caracterizou. Ana, você já deu o primeiro passo. A escuta é essencial. Já pensou em convidar algumas mães para um café e uma conversa informal? Isso pode te ajudar a conhecer suas histórias. A ideia fez seu coração acelerar. Era simples, mas poderosa. Decidiu que iria organizar um encontro no projeto social no fim de semana. Queria que o espaço fosse acolhedor, como uma pequena roda de amigos compartilhando experiências. O dia chegou e uma mistura de nervosismo e entusiasmo dominava Ana. Com bolos fresquinhos e café passado na hora, ela decorou a sala com flores do próprio jardim.
Na sua mente, tudo precisava ser perfeito para aquele momento de conexão. Quando as mães começaram a chegar, Ana as recebeu com sorrisos e abraços calorosos, tentando quebrar qualquer barreira de estranhamento. Durante o encontro, as conversas fluíram naturalmente. Ana escutou histórias de dificuldades e resiliência, além de muitas risadas, enquanto compartilhavam as delícias que trouxe. Cada relato a deixava mais profunda na dor e na esperança que aquelas mulheres traziam em seus olhares. Em um dado momento, uma das mães, chamada Rosa, levantou a voz. Ana, você sabe que aqui tudo é luta, mas temos sonhos também. Eu sempre quis abrir um ateliê de costura, mas nunca tive a chance. O que você acha de ajudar a gente a realizar isso? As palavras de Rosa a atingiram como uma flecha. Ana percebeu que ali estava a ponta do novelo que poderia desatar muitos outros sonhos. A ideia de não apenas escutar mas apoiar iniciativas reais começou a fervilhar em sua mente. Mas naquele mesmo instante, uma dúvida lhe invadiu o coração. Será que estava se metendo onde não era chamada? O que poderia fazer frente à complexidade de uma realidade tão crua? Enquanto as mães continuavam a compartilhar seus desejos, uma tempestade de emoções guerreava dentro dela. Era tudo tão intenso. Finalmente, Ana sentiu a necessidade de ser honesta, não apenas com elas, mas consigo mesma. Eu quero realmente ajudar, mas eu posso errar. Estou aqui para aprender com vocês e, se puder, apoiar os sonhos que já tem dentro de si. A sala ficou em silêncio por um momento, mas então os olhares de compreensão nas faces se transformaram em sorrisos. No fundo, Ana sabia que a jornada estava apenas começando. Mal podia esperar pelas transformações que poderiam surgir. Mas havia um pano de fundo que ainda não tinha sido revelado, algo que ela não podia prever, que poderia afetar tanto sua vida quanto a vida daquelas mães. O que aconteceria quando esses sonhos começassem a sair do papel? Estaria Ana realmente preparada para o que vinha pela frente? O sol brilhava intensamente no céu, como se iluminasse cada canto do coração de Ana. A empolgação do encontro a seguia enquanto ela voltava para casa, ainda cheia de imagens das mães compartilhando suas histórias. Havia algo mágico naquelas conversas, uma conexão que a fazia sentir parte de algo maior. Mas à medida que olhava para a paisagem urbana que rapidamente se tornava familiar, uma sombra de insegurança começava a pairar sobre ela. Nos dias seguintes, a proposta do ateliê de costura de Rosa não saía da sua cabeça. Ana sabia que os sonhos se entrelaçavam com a realidade dura da comunidade, e enquanto a ideia fervilhava em seu coração, a dúvida se intensificava. Como poderia ajudá-la sem impor suas próprias soluções e, mais importante, como poderia garantir que a iniciativa tivesse o suporte que realmente precisavam? Foi quando resolveu que não apenas escutaria as mães, mas também convocaria um segundo encontro. Um espaço para brotar ideias e formar um projeto. Aquela manhã, ela preparou os convites de forma carinhosa, escrevendo à mão. Vamos sonhar juntas, dizia cada um deles. O entusiasmo que pulsava dentro dela era contagiante, mas uma voz interior sussurrava que poderia ser um desastre. No dia do encontro, Ana estava ansiosa. Com o coração acelerado, organizou a sala, doces e flores, criando um ambiente ainda mais acolhedor. Ao ver as mães chegarem, uma sensação de pertencimento a invadia. Assim que todas se acomodaram, Ana direcionou a conversa. Estou aqui para a gente sonhar, mas também para decidir o que podemos fazer para que esses sonhos se tornem realidade. As reações variaram. Algumas olhares refletiam esperança, outros um ceticismo sutil. Rosa, sempre direta, não perdeu tempo. Ana, ouvir é bom, mas e se a gente quiser te chamar para agir? Vamos começar com algo pequeno, mas que nos faça crescer. Aquelas palavras balançavam Ana, um convite à ação que a enchia de alegria e medo ao mesmo tempo. E se não desse certo? Mas ao olhar para as mães, ela viu seus olhares brilhando de garra e determinação. Por que não tentar? Decidiu que juntas poderiam fazer um planejamento, algo que pudesse incluir um pequeno financiamento para começar o ateliê. Os dias passaram como um turbilhão. Com o apoio de Juliana, que havia se tornado sua aliada inestimável, Ana começou a montar um projeto formal para apresentar a apoiadores. A cada reunião, as mães se tornavam mais ativas e criativas. Havia riso, troca de ideias e um sentimento palpável de que estavam criando algo único. Quando estavam quase finalizando o projeto, o imprevisto apareceu. Os apoiadores que prometiam ajudar com os custos começaram a hesitar. Um cenário que Ana nunca havia imaginado. O que fazer agora? Ao olhar para o grupo de mães reunidas, sorriu. Elas seguiram suas vidas com desafios muito maiores. Não poderia desistir. Ana decidiu, então, ser transparente. Reuniu todas as mães e explicou a situação.
Nós podemos ser mais fortes do que isso, vamos tentar outros caminhos. As respostas eram cheias de força. Entre sorrisos e abraços, uma nova onda de ideias girava no ar. A força da comunidade pulsava forte. A experiência a fez perceber que não eram precisos grandes recursos para se iniciar um sonho, mas a união e a determinação poderiam superá-los. Quando tudo parecia se acertar, uma nova informação chocante chegou até Ana. Um dos apoiadores que havia hesitado tinha planos de realizar um corte drástico em suas contribuições. O que isso significaria para o futuro do ateliê? O choque a deixava aturdida e desorientada, mas uma chama de determinação se acendeu dentro dela. Estava prestes a descobrir quão profundas seriam suas próprias forças e a força daquela comunidade. Como elas lidariam com mais essa barreira? O coração de Ana estava acelerado, e ela sabia que a verdadeira prova de coragem estava prestes a acontecer. Como iriam transformar essa dificuldade em uma nova oportunidade? A sala vibrava com uma energia renovada, mas a ansiedade de Ana era palpável. Ela sabia que cada mãe trazia consigo não apenas sonhos, mas também medo e insegurança. O peso da responsabilidade parecia esmagar seu peito. E se não conseguirmos? O pensamento insistia em ecoar em sua mente. Foi aí que Rosa, com sua voz firme, interrompeu os murmúrios da sala. Vamos transformar esse medo em combustível. Se eles não acreditam em nós, vamos mostrar que podemos fazer diferente. O jeito decidido dela trouxe um novo alento. As mães começaram a se animar, e Ana, por um instante, acreditou que realmente poderiam encontrar um caminho. Com a adrenalina correndo nas veias, Ana sugeriu um brainstorming. As ideias começaram a surgir como fogos de artifício. E se fizermos uma feira de artesanato? Podemos vender nossas peças e mostrar nosso talento, propôs uma mãe mais velha, cujos olhos brilhavam com a ideia. Outro se arriscou. Poderíamos oferecer oficinas de costura para as crianças. Assim, enquanto aprendemos, elas se divertem e também vão se interessar mais pela costura. As sugestões fluíam com uma força quase tangível. Ana ouvia cada uma, anotando, sorrindo, sentindo aquele calor humano se espalhar. Seria o início de algo grande? A determinação delas parecia varrer os medos que se acumulavam. O coração de Ana pulsava junto com o sonho coletivo. Após uma longa discussão, decidiram seguir em frente com a feira. Cada mãe ficou encarregada de uma tarefa específica, e a rede de apoio que se formava era um verdadeiro toque de mágica. Ana nunca havia se sentido tão viva. A energia boa da batalha juntos moldava cada uma das ações que estavam prestes a empreender. Nos dias seguintes, o clima na comunidade mudou. Havia um zumbido de expectativa no ar, como se toda a vizinhança estivesse contribuindo de alguma forma. Algumas pessoas ofereciam materiais, outras ofereciam ajuda para organizar tudo. Para a alegria de Ana, até mesmo pessoas que antes pareciam distantes agora se aproximavam, solidárias ao projeto e cheias de entusiasmo. Porém, a cada passo que davam, uma sombra permanecia na mente de Ana. E quanto ao apoiador que hesitava? A dúvida persistia como um eco na mente dela. E se não conseguirmos o financiamento que esperávamos? E se a feira não arrecadar o suficiente para termos o ateliê? Esses pensamentos foram interrompidos por Juliana, que chegou correndo com um pedaço de papel na mão. Ana, você não vai acreditar no que eu consegui. Recebi a notícia de que um novo patrocinador está interessado em apoiar o nosso projeto. O alívio e a esperança tomaram conta de Ana. Precisavam fazer um bom trabalho para apresentar a ideia e convencer esse novo potencial apoiador. Precisamos mostrar a eles o poder da nossa união. Ana pronunciou empolgada. Era a chance de pegar a própria história e transformar em um futuro brilhante. A semana da feira chegou, e Ana observou enquanto cada mãe trabalhava incansavelmente, com sorrisos e uma energia contagiante. Mas quando o evento começou, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu na multidão, e o coração de Ana parou. Era o apoio que hesitara, acompanhado de um grupo de investidores. O que ele estaria fazendo ali? O que será que eles pensavam ao ver a força daquela união? Ana segurou a respiração, preparando-se para o que viria a seguir. A atmosfera estava carregada de expectativa, e ela sabia que a verdadeira prova de coragem estava prestes a ser revelada. Como ela lidaria com a opinião do passado que agora se tornava seu futuro? O cheiro doce de pipoca fresca pairava no ar e misturava-se com as vozes animadas da feira. Ana sentia o coração pulsando, mas havia algo mais que fazia seu peito apertar. Era um misto de preocupação e esperança. Se aquele apoiador, que ela bem conhecia, estava ali, era a chance deles mudarem suas vidas, mas também a oportunidade de um julgamento. Ele caminhava pela feira, observando as bancadas decoradas com as peças feitas pelas mães.
Ana o viu parar diante de uma mesa, onde uma jovem exibindo colares feitos à mão explicava como tinha confeccionado cada um. Ele sorriu, mas Ana percebeu a expressão analisadora em seu rosto. O semblante dele trouxe à memória lembranças de reuniões anteriores, onde o olhar crítico fez suas ideias parecerem pequenas e insignificantes. Ana não tinha tempo para hesitar. Com o coração na boca, decidiu que precisava se aproximar. Enquanto caminhava, uma voz a seguia à sua sombra de insegurança. E se ele não acreditar? E se isso for um erro? Mas não era só uma questão de se levantar dali. Aquela feira representava meses de trabalho duro, de sonhos perseguidos, e principalmente representava as mães que estavam ao seu lado nessa jornada. Oi? Que bom que você veio, Ana disse, tentando soar confiante. O apoiador sorriu, mas a sinceridade em seu olhar parecia distante. Após trocar algumas palavras triviais, Ana decidiu arriscar. Estamos muito animadas com o apoio que você pode nos dar. Queremos um espaço para trabalhar e ensinar nossas habilidades. Ele a observou por um instante que pareceu interminável, como se estivesse pesando cada palavra dela. Ana, eu entendo o que vocês estão tentando fazer, mas ele respirou fundo, e aquela pausa foi como um corte no coração dela. Mas é preciso mais que uma feira para convencermos os investidores. O estômago de Ana revirou. Então era isso? Era tudo em vão? Mas antes que o desespero a tomasse, uma mãe qualquer se aproximou, interrompendo o momento tenso. Ei, vem ver o que fizemos. É só o começo. A mulher puxou Ana para mostrar uma peça linda de patchwork, cheia de cores vibrantes e histórias nas costuras. O sorriso daquela mãe fez a atmosfera mudar. As outras mães se juntaram com sorrisos, conversas e risadas, como se a união delas fosse um escudo poderoso. O apoiador observava, e Ana notou um brilho em seus olhos que antes não estava ali. Parecia intrigado, imerso naquela energia contagiante. Ana tomou um fôlego. Eram aquelas mulheres que deviam ser vistas, e elas não iam desistir. Queremos mais do que apenas financiamento, ela continuou, sua voz firme, queremos ser uma comunidade que se apoia. Isso é mais que uma feira, é a nossa luta para mudar a história para nossos filhos. As palavras de Ana ecoaram pela feira, como um manifesto de força e feminino. E naquela declaração, ela sentiu que talvez, apenas talvez, queria que mais pessoas vissem isso. Não era só um sonho, mas um movimento. O apoiador ouviu cada palavra, e seu olhar agora carregava curiosidade e respeito. Estou curioso, o que mais vocês têm em mente? As mães se aglomeraram, os olhos brilhando com novas ideias. A energia estava lá pulsante, e Ana percebeu que independentemente de como tudo terminasse, já haviam vencido ao mostrar sua força. Mas ainda havia uma dúvida. Como essa conversa prosseguiria? O que o apoiador realmente pensaria disso tudo? Enquanto isso, uma nova figura se aproximou da feira, observando de longe. Quem era? E qual seria seu interesse? O coração de Ana disparou novamente. Mais uma vez, a mudança estava no ar, e ela não sabia se estava pronta para o que estava por vir. Ana mal conseguia conter a empolgação. A feira era um sucesso absoluto. O aroma das delícias e o riso das crianças enchiam o ar, mas o coração dela estava dividido. Havia a pressão do apoiador e a insegurança sobre o futuro desse projeto que significava tanto. Enquanto conversava com as mães, suas vozes pareciam entrelaçar sonhos e esperanças pela primeira vez, criando uma sintonia calorosa e rica. Precisava de coragem. Ao ver Rosa e as outras se divertindo, Ana percebeu que não era só uma luta dela, mas de todas ali. Eram mulheres com histórias, força e um fogo dentro delas. Foi quando decidiu que não poderia deixar que a insegurança dominasse a situação. Com o coração acelerado, tomou a frente. Pessoal, tenho uma ideia. Que tal apresentarmos ao apoiador um desfile com as peças que estamos criando? Uma forma de mostrar não só o talento, mas a nossa união. O brilho nos olhos das mães cresceu. A ideia que surgia estava impregnada de emoção e graça. Enquanto se preparavam para o desfile, a energia na feira mudou radicalmente. Cada mãe se viu colocando suas habilidades em prática, criando peças únicas. Ana sentia que ao lado delas, sua confiança também crescia. Elas estavam se unindo em um propósito maior. Finalmente chegou o dia do desfile. A atmosfera estava elétrica. As mães se revezavam no palanque improvisado, exibindo suas criações com sorrisos radiantes. E a vibração de cada aplauso enchia o ar de esperança. O apoiador observava do canto, agora com um olhar genuinamente interessado. Ana não se aguentou. Quando todas as mães se uniram no final do desfile, ela pegou o microfone. Quero que todos aqui saibam que não estamos apenas construindo um ateliê. Estamos tecendo um novo futuro.
O entusiasmo tomou conta do local e o som de aplausos envolveu cada uma delas. Após o desfile, o aguardado momento chegou. O apoiador se aproximou, e todos os olhos estavam voltados para ele. Eu não esperava ver tanta paixão e talento, ele começou. Acredito que vocês estão criando algo muito maior do que eu imaginava. As mães prenderam a respiração. Uma onda de esperança preenchia o ar. O que eu gostaria de propor, continuou ele, é que juntássemos forças. Quero ajudar a transformar esse sonho em realidade, mas precisamos garantir que nós todos faremos isso de forma sustentável. O grito de alegria ressoou pelo recinto. Era o reconhecimento e a aceitação que todas esperavam. Ana se sentiu leve, um alívio imenso tomou conta dela. Elas estavam juntas nessa, e o peso que havia carregado agora se convertia em celebração. Com o apoio do investidor, o ateliê não apenas se tornaria uma realidade, mas um espaço onde as mães poderiam criar, sonhar e se apoiar mutuamente. Haveria oficinas e as crianças também poderiam participar, ensinando sobre costura e energia criativa. Não era só uma mudança, mas uma transformação coletiva. Enquanto Ana observava o sorriso de cada mãe, sentia um calor no coração, uma nova vida pulsando ali, onde antes havia apenas esperança. E o que começou como um desejo de ajudar agora se tornava um movimento real, cheio de força e amor. O sonho não era mais só dela, era delas. Meses depois, no primeiro aniversário do ateliê, a comunidade estava linda, cheia de vida. A festa pulsava com risadas e alegria. Ana se lembrou da sua própria jornada e do quanto havia mudado. As mães dançavam, as crianças brincavam, e o clima ressoava com o amor e a união que floresceram através das lutas individuais. Maria, que agora era uma das coordenadoras do ateliê, olhou para Ana e sorriu com os olhos brilhando de gratidão. Você transformou minhas esperanças em realidade, Ana. Obrigada por não ter desistido de nós. Ana, emocionada, mirou cada rosto ao redor. Nós fizemos isso juntas. Cada uma de vocês me ensinou o que significa realmente viver. Naquele momento, Ana compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na força de uma comunidade unida. O amor e a solidariedade que viviam ali, agora eram um legado para todas as crianças que cresceriam vendo que era possível. A história de Ana, Maria e todas aquelas mães era um testemunho de que muitas vezes, o que você precisa está mais perto do que você imagina. Basta coragem, união e um pequeno passo para o futuro. E ao olhar para todas aquelas vidas transformadas, Ana percebeu, realmente tudo era possível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e alimente o algoritmo, faça sua parte. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, é hora de mostrar seu apoio.